Muito bem. Senadora Marta, prometo que vou dispensar todas as saudações. Saudar Vossa Excelência, senadora Marta Suplicy, saudar o deputado João Arruda, que foi relator da matéria, saudar o nosso sempre ministro e estadista, Guilherme Afif Domingos, saudar o secretário executivo do Comitê Gestor do Simples Nacional, Dr. Silas Santiago, saudar o Carlos Bittencourt, que representa a Federação de São Paulo, saudar o Bruno Kuick, do SEBRAE, que tem nos ajudado muito em todo esse trabalho. Saudar os senadores aqui, senadora Ana Amélia, senador Pimentel, senador Caiado, senador Lacerda, os senhores senadores que estiveram aqui, o nosso querido senador Paulo Bauer, do meu estado. Saudar todos os dirigentes de representações que aqui se encontram. Vou ser rápido para ganhar tempo e permitir que os senhores possam falar. Eu não quero aqui falar sobre detalhes técnicos, até porque quero endossar 100% do que o ministro Afif nos falou. Eu conheço esse trabalho, trabalhamos junto, sou presidente da frente com muita honra. Tenho me juntado a tantos companheiros e tantas pessoas que conhecem de micro e pequena empresa como o Afif conhece. O Afif é um apaixonado, o artigo 179 foi ele que ajudou a colocar na Constituição. E, infelizmente, doutor Silas, eu vou ter que dizer para Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência não é o culpado disso. Vossa Excelência está representando, mas a gana arrecadatória do governo, do Ministério da Fazenda, entortou a boca e não tem como desentortar. A coisa não vai tão bem, porque senão a economia do Brasil estava um pouquinho diferente do que está. O senhor tem que dizer para os técnicos lá que tem que pensar um pouquinho diferente com quem banca o emprego no Brasil, com quem está comendo o pão que o diabo amassou, para sobreviver. Porque a ânsia arrecadatória do Ministério da Fazenda não tem limite. Quando o Afif fala em 3, 4 bancos, ele está coberto de razão. Banco só empresta dinheiro para quem tem dinheiro. Não tem faixa para micro e pequeno empresário, isso é conversa mole. Quem é um micro e pequeno empresário precisa conhecer lá. Ele liga toda semana, todo dia para o seu contador para ver como é que está as notas. Essa carguinha eu posso vender, esse pacotinho eu posso vender sem tirar nota. Porque ele vai extrapolar e aí ele vai ter 40% a mais para pagar. Ele vai para a informalidade daí, ele vai deixar de recolher. Aí ele faz um laranjal em volta dele. Firma em nome de todo mundo. Aí o governo vê, está sendo enganado. Firma em nome, até em nome da sogra, como o Afif brinca. E está tudo certo. Está tudo certo. Claro que tem que ter uma reforma tributária, mas ela não vem. Porque só se pensa em arrecadar. E daqui a pouquinho vem tributo por aí. E não é assim. Ajuste nós temos que fazer, nós temos que ter responsabilidade fiscal em tudo. Agora, não podemos matar quem está produzindo. Então, eu como presidente da frente não vou fazer questões técnicas aqui. Eu quero, tomara que o ministro Nelson Barbosa esteja me ouvindo. Porque ele, quando deu encrenca com o Manteiga, que ele saiu do ministério, ele foi contratado pela Fundação Getúlio Vargas para fazer um trabalho técnico, para conseguir dizer para o presidente da República, quando a Fazenda chega com os números astronômicos, que se fizer isso vai dar uma renúncia que vai quebrar o Brasil, para eles continuarem apoderados como eles estão. Aí foi contratado e o ministro Nelson Barbosa, tomara que ele não desdiga o que ele disse num relatório, que foi contratado pela Fundação Getúlio Vargas, para mostrar que quanto mais
quanto mais pessoas arrecadam, se arrecada mais. E provando a renúncia, o quanto, que não é trilhões, como a Receita diz. Então, eu só quero dar esse depoimento aqui, senadora Marta. Vossa Excelência, que é relatora dessa matéria, com responsabilidade, nós precisamos se unir, nós precisamos se abraçar, para fazer com que saia aqui do Senado o mais rápido possível. Se tiver que voltar para a Câmara, vamos voltar para a Câmara, para que se consiga aprovar esse ano, para que o ano que vem possa valer, senador Pimentel. Vossa Excelência, que tem serviço prestado nessa área. Então é por isso que eu estou aqui como presidente da frente, para dizer que o que o ministro Afif falou aqui, eu assino 100% embaixo. Quero agradecer a equipe dele, da Secretaria Nacional, que agora está na Secretaria de Governo. Quero agradecer ao SEBRAE por tudo que fizeram para nos ajudar. E agradecer aos empresários desse país que ainda não desistiram. Porque para sobreviver tem que ser herói, porque senão não fica de pé. Então, portanto, eu quero encerrar para contribuir e cumprir a palavra que eu disse a Vossa Excelência, que eu não ia ocupar os 15 minutos, de que estou esperançoso. Não vou desistir nunca, para que a gente consiga aprovar esta lei, com os limites, com a rampa de acesso, porque não pode, porque é muito valor. Isso é tudo conversa mole. Isso é para dar tranquilidade para quem produz e quem trabalha nesse país. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado. É tosco, é ótimo. Eu lhe agradeço, deputado federal Jorge dos Santos Mello, pela veemente exposição, que eu acho que é um grito da garganta de todos os pequenos e médios empresários, e talvez até dos grandes desse Brasil. E obrigada pelo tempo. Agora eu vou dar a palavra ao senhor Bruno Quick, que é o representante do SEBRAE, já parabenizando o SEBRAE pelo excelente trabalho de cooperação que deu e vem dando também para nós agora nessa relatoria. Então vai ser bom que vai dar para os outros falarem. Isso. Eu gostaria de cumprimentar rapidamente a mesa na pessoa da senadora Marta Suplicy, que é relatora do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos, aos deputados, ao nosso presidente da Frente Parlamentar, Jorginho Mello, ao relator João Arruda, ao Silas Santiago, do Comitê Gestor do Simples Nacional, ao Bittencourt, que representa aqui os empresários da indústria, ao nosso querido ministro Afif, todos os senadores e senadoras presentes, empresários e empresárias, colegas da Secretaria da Pequena Empresa e todos os dirigentes que representam aqui o setor produtivo. Eu vou me ater bastante ao tempo, senadora, serei bastante direto. Eu queria apenas referenciar e reforçar questões que já foram postas e deixar clara a nossa posição do SEBRAE enquanto instituição de apoio técnico, de suporte aos empresários e, neste caso, que trabalha determinadamente para melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Nenhum país do planeta se desenvolveu sem estimular os seus empreendedores e, na prática, com medidas objetivas, adequadas à realidade dos empreendedores. A palavra-chave que eu trago é ação da realidade, o reconhecimento da realidade que os empreendedores vivenciam. Bem, primeiro é importante frisar que essas medidas não se dão de um dia para o outro. O Brasil, de fato, o ministro Afif referenciou o nosso senador José Pimentel, que cunhou a frase que essa é uma lei viva. De fato, o que a gente assiste é um país que na Constituição definiu esse tema como um tema central para o país, é que ele vem recorrentemente prestando atenção, monitorando o que acontece e propondo, através do Congresso Nacional, medidas que vêm desde o primeiro estatuto, em 84, e temos hoje aqui, depois de inúmeras medidas, principalmente da Constituição, mais um novo projeto de lei sendo discutido. É assim que as empresas modernas fazem, é assim que as instituições modernas fazem. E, nesse caso, o Congresso Nacional age da mesma forma, com muita modernidade, gerindo uma política de sucesso. O Brasil, o colega Silas fez referências aqui no FMI, se estranha os limites colocados no Brasil,
eu queria dizer que podemos estar representando o SEBRAE no Fórum Mundial de Desenvolvimento Local e a Organização das Nações Unidas, através do programa, né, do PNUD, das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eles ficaram absolutamente maravilhados com o que o Brasil vem fazendo pela micro e pequena empresa. Então, aqueles que estão olhando para o desenvolvimento do planeta, inclusão das pessoas, eles estão absolutamente maravilhados, não só com o microempreendedor individual, mas com toda esta política que alcança o uso do poder de compra, o desejado acesso ao crédito, que continua um tema em aberto, enfim. Então, também nós temos organizações, uma visão ampla sobre a questão do desenvolvimento sustentável, que se maravilham com o que o Brasil vem fazendo, né? O sucesso alcançado pelo Brasil, né, é inegável. Os números da pequena empresa, não vou entrar em todos eles, eu destacaria apenas o último que está exposto, já foi colocado pelo ministro. Na última década, 93% da expansão de postos de trabalho no nosso país vieram dos pequenos negócios. É muito fácil imaginar o que seria o Brasil se não tivesse expandido, né, os postos de trabalho em uma década. Então, a pequena empresa fez seguramente a diferença no país que nós vivemos hoje, na realidade do Brasil. Isso é muito importante. O sucesso também da nossa política, do que foi feito até hoje, e a proposta que se continue, está expresso nos gráficos. Veja, qualquer empresa desejaria ter um gráfico dessa natureza para venda, número de clientes, resultado, pois o nosso país, do ponto de vista de geração de oportunidade, prosperidade, inclusão social, pode festejar números que é o número de formalizações. E vejamos que o microempreendedor individual hoje já é um universo maior que das micro e pequenas empresas. E um dado muito importante, 84% deles sonham em virar microempresa, não querem continuar microempreendedores, eles querem crescer sem medo, como bem colocou o nosso ministro. Outro aspecto muito interessante, o Brasil também vem logrando êxito, a nossa política, em dar oportunidade nas contratações públicas. Veja que esse ano nós estamos aproximando de 37% de participação de micro e pequenos nas aquisições do governo federal. Isso não é por acaso, isso é um item do nosso estatuto, é o nosso capítulo 5. Então, são políticas efetivas que buscam privilegiar, na verdade, beneficiar esse público que traz tantos benefícios ao país. Um fato muito importante, os municípios estão aqui representados. Os municípios hoje são fortes aliados na disseminação dessa política. Metade dos municípios brasileiros hoje tem medidas concretas de comprar localmente, de buscar desonerar as empresas. Então, os municípios, ao contrário de inimigos dessa proposta, hoje são nossos parceiros estratégicos nesse projeto, né? E o resultado não poderia ser outro. Nós vemos o faturamento das pequenas empresas declarado no Simples crescer a cada ano, portanto, ampliando a base de arrecadação direta no Simples, mas mais importante, as pequenas empresas são elementos de dinamização da economia. E ao se suprirem das grandes e médias empresas, geram mais base de arrecadação. Então, é um equívoco olhar isoladamente para a micro e pequena empresa. E os dados, então, de arrecadação, como o ministro já bem apresentou, são incontestáveis. E eles se mostram um desempenho muito superior à das médias e grandes. E aí, Silas, é importante lembrar que tem sido feita uma afirmação que a arrecadação das pequenas cresceu mais que a arrecadação geral este ano, porque houve a inclusão de novas categorias. No ano passado, que não tinha inclusão de novas categorias, o Simples já destacou comparativamente a arrecadação geral. Então, não foi só por causa da inclusão de novas categorias. E como bem alertou o ministro, apesar do Simples ter gerado 93% da expansão dos postos de trabalho, a capacidade de gerar empregos da micro e pequena empresa está ameaçada. Então, no último mês, nós tivemos um resultado negativo em 26 mil postos de trabalho. Podemos dizer que a pequena empresa brasileira precisa de ajuda e, por isso, então, esse projeto é necessário e muito bem-vindo. O setor do comércio e da indústria são sentidos fortemente necessitando, então, deste apoio, não é? Então, nós temos hoje a situação mais importante ainda para fechar, e não é só mais emprego que nós estamos falando. Esse dado é do Comitê Gestor do Simples Nacional. Os salários nas empresas optantes do Simples estão crescendo mais que nas empresas que não são optantes.
a quantidade de vínculo e a qualidade. E aí vem uma pesquisa que nós fizemos junto às empresas no ano passado, antes da Lei Complementar 147. Então, nós temos que 65% das empresas consideram o Simples ótimo e bom, mas algumas razoável e outras nem tanto. E o que eles destacam, um dos principais motivos para gostar do Simples é estar em dia com as suas obrigações e saber quanto paga de imposto. Agora, qual é o principal desejo das empresas? Poder crescer sem ser penalizada. Então, esse projeto veio exatamente ao encontro de uma necessidade e um pleito do setor empresarial, de crescer e, com isso, aumentar os postos de trabalho. E aí eu volto na questão que se contrapõe a essa medida, que é a arrecadação. Não há como ter uma arrecadação razoável se nós não tivermos dinâmica econômica. E esse projeto, ele vai no coração da confiança do trabalhador, que gera segurança na família para ter consumo na família, que em 2013 foi responsável por 2/3 do PIB nacional. Então, este projeto, ao contrário de parecer que é prejudicial à arrecadação, é uma excelente estratégia de, a baixo custo, incentivar emprego, renda e também arrecadação no nosso país. E para dizer o quanto o SEBRAE acredita nesse projeto, é importante lembrar que quem opta pelo Simples, e nós estamos brigando para que mais empresas possam optar, não paga o SEBRAE, não contribui para o SEBRAE, mas nós temos consciência de que no agregado da economia ganharão todos e a nossa instituição terá os recursos necessários a prosseguir o seu trabalho. Muito obrigado. Quero parabenizar o senhor Bruno Quick pela rápida exposição, tão sintética, tão elucidativa e sempre trazendo no ponto as grandes questões. Muito obrigada. E dá agora a palavra ao senhor Carlos, é o último orador, depois teremos os inscritos, que são... Eu darei uma breve palavra, em seguida o senhor senador José Pimentel, Paulo Bauer e Caiado. Com a palavra o senhor Carlos Bittencourt, que fala diretor da Micro, Pequena e Média Indústria da Fiesp. Um momento. O que eu estou fazendo que não está indo? Tem que liberar. Não, eu estou fazendo algo errado aqui. Por favor, quer me ajudar? Põe os 15 aí. Foi? Alô. Obrigado, senadora. Boa tarde a todos. Cumprimento a senadora Marta Suplicy, o nosso ministro Afif, esse parceiro incansável. E, dessa forma, cumprimento toda a mesa, senhoras, senhores. Eu estou aqui representando a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, mas eu gostaria de falar, principalmente como empresário que eu sou. Eu sou empresário de uma pequena empresa. Eu sofro todos os dias as consequências das ações dos senhores, as consequências da tributação brasileira. E, na realidade, minha empresa que fabrica material esportivo, eu fabrico equipamentos e material esportivo. Eu consegui, agora em 2015, manter todos os empregos que eu tinha em 2014. Não foi fácil. Foi muito difícil. Consegui manter esses empregos, consegui manter os negócios. Para conseguir manter esses empregos, eu diminuí o lucro da empresa. Mas a preocupação em enfrentar esse momento, a preocupação em enfrentar essa fase, porque eu tenho certeza de que o próximo ano vai ser melhor e eu preciso dessa equipe produzindo, essa equipe trabalhando, essa equipe motivada, porque de outra forma eu não consigo fazer a minha empresa crescer. Eu não vou me atrever a defender essa alteração na tabela do Simples de forma técnica, até porque isso já foi feito e eu não sou a pessoa mais indicada, nem tenho a competência para isso. O que eu quero mesmo é dizer um pouco mais daquilo que vocês já ouviram centenas de vezes. É muito difícil empreender no Brasil. Muito difícil. Não estou aqui choramingando, porque se fala muito que o empresário ele gosta de choramingar, ele chora muito de barriga cheia. Não é verdade, não.
principalmente nós, pequenos empresários. Empreender no Brasil é coisa para forte, é coisa para quem tem determinação. Posso dizer que é uma missão. E essa missão tem sido cada vez mais difícil. Eu que sou industrial, a indústria tem sofrido demais. Quem hoje quer iniciar os seus negócios montando uma indústria? Quem hoje quer fazer isso? Se você tem um dinheiro, um recurso financeiro, você pode colocar esse dinheiro em imóveis, usar a instituição financeira. Qual o jovem hoje que tem, não, eu vou montar uma indústria, eu quero ser industrial? Então tem alguma coisa errada. Eu tenho uma indústria, tenho orgulho disso e quero continuar sendo industrial. Só que eu quero crescer. Eu quero e preciso crescer. É muito complicado chegar, por exemplo, agora no mês de outubro e ter que ficar fazendo conta. Eu tenho que ficar, é o que falaram aqui, eu tenho sim que ficar ligando para o contador e falar, e aí? Dá para a gente assumir essa demanda? Já é difícil conseguir um pedido. E quando eu consigo, eu ainda tenho que me preocupar com a tributação. Se por conta desse pedido, agora que estou próximo do final do ano, se eu não vou sair da minha tributação do Simples e entrar numa situação ainda mais complicada, porque o Simples também é um pouco complicado para nós empresários. Não dá para viver assim. Não dá. Eu preciso crescer sem medo. Eu preciso crescer com confiança. Eu preciso crescer tranquilo. Eu preciso ter coragem para poder investir. Eu preciso que os senhores criem condições favoráveis, um ambiente favorável, para que nós, empresários, possamos ajudar a crescer o país, para que nós possamos gerar emprego. Os pequenos empresários, eles querem sim, senadora, recolher direitinho o seu imposto. Eles querem sim. Quem não quer, não adianta, ele vai ficar na informalidade. Agora, a grande maioria quer. Ele quer recolher seu imposto, mas ele quer fazer isso de uma forma simples, de uma forma fácil, sem ter essa preocupação enorme de que, de uma hora para outra, ele torne inviável o seu negócio. Eu tenho que ter uma legislação que incentive e que me ajude a crescer, não que me atrapalhe. Eu preciso pagar os meus impostos de uma maneira que eu entenda como eu tenho que fazer isso, sem a necessidade que eu tenha que ter um custo maior, que nem todo pequeno consegue ter, de ter um bom contador, ou eu tenho que me inteirar de assuntos que eu não tenho interesse nesses assuntos. Eu quero produzir, eu fabrico material esportivo, eu não tenho que entender de economia. Eu tenho que fabricar meu material, eu tenho que entender de qualidade, eu tenho que gerar meus empregos, eu tenho que cuidar da minha empresa. E hoje eu passo a maior parte do meu tempo tentando entender economia, tentando entender um pouco mais o que eu faço, o que eu deixo de fazer para conseguir manter minha empresa em pé. Então tem algo errado, tem algo muito errado. Então eu peço a essa casa que tenha sensibilidade de pensar naqueles que produzem, de pensar naqueles que geram emprego, naqueles que ajudam a pagar os impostos que geram toda a riqueza desse país. Os números aí foram mostrados. São os pequenos empresários que fazem isso. Por favor, não nos matem. Não acabe com a pequena indústria. Não acabe com quem gera a riqueza desse país. Nós, empreendedores, agradecemos. E o país, o Brasil, também agradece. Muito obrigado. Obrigada, Carlos Bittencourt, que é diretor da Micro, Pequena e Média Indústria da Fiesp. E, assim como o Jorginho dos Santos Melo, acho que falou veementemente, Vossa Excelência falou com o coração e acho que sensibilizou a população toda que vive a mesma situação. Eu quero dizer agora, antes de passar a palavra para os senadores inscritos Pimentel, Paulo Bauer, Caiado e Ana Amélia, muito rapidamente, que o projeto chega aqui no Senado, como vocês podem ter observado,
É um projeto que foi muito discutido na Câmara, foi aprovado por unanimidade, ele foi muito cuidadoso e também inovador em várias áreas, as mais importantes e que necessitavam de maior avanço. Isso nos deixa muito confortáveis para fazer a tramitação desse projeto com bastante rapidez. Nós estamos aceitando já colaborações de diversos setores que ainda querem colocar alguma sugestão. E também vamos ter que corrigir, porque a ideia era até nós passarmos sem ter que voltar à Câmara, mas já vimos que isso não vai ser possível, porque vai ser necessária uma correção por causa de um erro que foi mencionado pelo senhor Silas Santiago. Aí foi um erro mesmo de 2000, de redação, foi de redação, que o projeto foi colocado para entrar em funcionamento em 2016 e nós todos sabemos que isso é absolutamente impossível, então vai ter que voltar para ser iniciado em 2017. E também, eu acho que os números que foram citados aqui pelo ministro Afif, por todos o Bruno, por todos os outros que se seguiram, foram muito contundentes. Os números da pequena empresa, os números falam por si mesmos. E eu acho que também, pensando pelo que nós observamos no Brasil, não foi à toa que os constituintes, em 1988, colocaram o empreendedorismo nesse nível de importância, porque o povo brasileiro tem realmente um espírito empreendedor. E eles conseguiram ter essa sensibilidade, conseguiram colocar um estímulo e uma forma de tornar possível essa regulamentação, que foi feita por etapas. Nós tivemos em 66 só, 2006, que veio a legislação regulamentadora dessa demanda da Constituição, onde foi criado o Simples Nacional. Depois, em 2008, nós tivemos aí a criação da figura do microempreendedor individual. Por último, entrou em vigor, no ano passado, a Lei Complementar 147, que ampliou o alcance do Simples Nacional e outras atividades, com excelente resultado. E eu não vou me debruçar nos números todos que eu tenho aqui e outras considerações, porque acredito muito importante passar a palavra aos meus pares, e então passo a palavra ao senador José Pimentel. Eu vou dar... Que oração? Bom, acho que dá para dar uns 5 minutos para cada um antes da gente ter que encerrar a sessão.